Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal. O meu nome é Camila e eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Se possível, curtir, comentar e compartilhar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre essa belezura aqui, rosa do deserto. Qual o mistério de uma planta forte, saudável e cheia de flores? Primeiro, a gente precisa conhecer o nosso espaço. A gente precisa saber como que eu vou cultivar uma planta, uma determinada planta na minha casa. A minha casa, meu espaço, eu tenho sol, a área pega sol, é iluminada, parte do meu dia. Então, primeiro eu preciso conhecer o meu espaço. A gente sabe que a cada estação a gente tem aí a incidência do sol em uma parte determinada da casa ou em maior duração de tempo, tá? Então, primeiro, número 1 é saber conhecer o seu espaço, tá? Você já entendeu que o seu espaço é muito importante, porque é o lugar onde você vai cultivar a sua plantinha. Sua plantinha, ela precisa do quê? Tá? Rosa do deserto, ela precisa de sol. Ela precisa de uma condição, a condição ideal para que ela vá bem, para que ela floresça, é um ambiente de muito sol. Tá? Então a gente fala de sol pleno, que é uma média aí de 6 horas de sol por dia. E aí que tá. Ah, Camila, eu não tenho isso, eu não tenho 6 horas de sol. Então você pode ter a rosa do deserto? Pode, mas ela não vai explodir de flores assim. E aí você vai ter que ter mais atenção a questões da plantinha, da saúde da planta, tá? Segundo, a terrinha, né? O substrato. Muito fácil. Hoje em dia a gente já compra pronto substrato para a rosa do deserto. Aí eu não quero comprar pronto, eu quero fazer em casa porque eu já tenho terra. Ótimo, tem terra de jardim? Pega uma medida de terra de jardim, uma medida de areia de construção limpinha, tá bom? E uma medida de carvão triturado ou casca de pinos, tá? Se você não tiver um desses, não tem problema. O importante é que esse substrato, ele precisa ficar airado, ele precisa ficar drenante. Então, a água precisa entrar e sair de imediato, tá? Então, essa é a condição ideal para que ela possa ir bem. Outra dica importante é em relação ao vasinho. Esse aqui tá num vasinho pequenininho, tá? Por quê? A gente vê muito as rosas de deserto em bacias assim, ou até maiores, né? E a gente acha que a gente pode pegar a plantinha e colocar numa bacia dessa. Eu falo isso porque eu fiz isso. Essa minha planta aqui, ó, eu cometi vários erros com ela. Inúmeros erros com ela. Quando eu recebi, ela era uma mudinha assim, ó. Ela era uma mudinha assim, e aí eu fui lá, coloquei ela numa bacia grande assim, tá? E meti a água nela. Meti a água, botei no sol e deixei. Eu vi que ela tava jogando muita energia, nada dela crescer. O caudex dela, o caule aqui, tava meio mole. Então eu comecei a pesquisar e ver que eu tinha errado e muito feio com ela, tá? Primeiro erro que eu cometi, eu olhei o meu quintal, vi que tinha uma parte que tinha bastante sol, uma área que tinha bastante sol, então eu imaginei assim, a frente da minha casa é o lugar ideal. Tá balançando um pouquinho, gente, por causa do vento. É o lugar ideal para colocar minha rosa do deserto. Só que eu esqueci de observar que em determinado momento vinha o muro ia fazendo sombra. Então ela não ficava muito tempo exposta no sol, né? Ela acabava ficando na sombra. Então, ela não estava indo bem. Então, eu fiz a troca, tirei ela daquele vaso, coloquei num vasinho menor como este aqui, né? Dei a ela a terrinha que ela precisava, soltinha. Coloquei ela no lugar que ela ficasse mais tempo no sol. Fiz uma poda. Aqui, no caso, ela estava estiolada. Vocês já ouviram falar sobre isso? É quando a plantinha ela começa a se esticar em busca do sol. Então, como ela ficava, né? Ela tava aqui. Tá. Vou mostrar pra vocês onde que era. Aí, tava sol.
Aí vinha o muro, fazia essa sombra. Aí o sol começava a vir pra cá. Aí ela pegava e ia deitando, buscando o sol, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz a poda delazinha. Aí eu cortei a haste e aí saíram duas novas frentes. Como ela já tinha sofrido muito, eu não fiz nova poda. Porque eu poderia ter podado mais para poder ela fazer mais, dar mais galhos. Mas eu resolvi que eu ia deixar ela quietinha aqui para ela aguentar aí e ela evoluir. E ela tá indo bem, olha, gente, como que ela tá gordinha. Tá com o caldex gordinho e durinho, tá bom? Então vamos lá. Errou, não desista. Se você tem um lugar na sua casa que tem bastante sol, ótimo, maravilha. Ela vai gostar. Água. É importante oferecer água para sua plantinha. Não é porque ela é rosa do deserto que ela gosta de ficar seca, tá? Então, assim, o que acontece? Ela tem uma estrutura, ó, mais gordinha, exatamente para reter água, porque ela fica bastante tempo sem receber água. Então, o segredo é, eu venho aqui e vejo que a terra está sequinha. A terra está seca, coloco a água o suficiente para sair na parte de baixo do vaso, tá? Escoou, vou passar 2 dias aí, mais ou menos, 3 dias, e vou ver de novo. Isso se você mora numa região que chove bastante, que tá úmida. Agora, no calorão, uma região que é muito quente, você vai fazer esse toque todos os dias, tá bom? Eu já sei que na minha casa, na minha região, no período da primavera, eu posso molhar dia sim, dia não, tá? Dia sim, dia não, eu tô molhando. Então, eu já crio como hábito ir lá e molhar minhas rosas desertas à noite, tá bom? Lá, próximo de umas 6 horas da noite, que acabou, não tá pegando mais sol nelas, eu vou lá e rego em abundância, tá? Então, esse é um segredinho que eu quero trazer pra vocês. Quanto à adubação, gente, fiquem bem à vontade, tá? Existem vários vídeos na internet, né, ensinando a fazer inúmeros adubos, falando que esse é o bom, aquele não é, esse é o ideal, esse não é, tá? Eu vou mostrar para vocês depois alguns dos que eu utilizo. É necessário fazer testagem e ver aquilo que é mais prático para você. Se é prático para você juntar as cascas de banana, juntar as sementes de abóbora, faça. Se não for, se vai te gerar uma dor de cabeça, um transtorno, você vai ficar lá correndo, querendo fazer, não conseguindo fazer, tá balançando de novo. Então não faça, compre o adubo, tá? Por quê? A gente tem que pensar que a nossa vida é corrida. A gente não tá numa floricultura. Eu acredito que se você tá assistindo esse vídeo, você não está numa floricultura, né? Porque eu acredito que você vai ter muito mais conhecimento do que eu em relação a isso. Então, assim, a gente está em casa, a gente tem inúmeras atividades, né, a fazer, mas a gente também quer plantinhas bonitas e saudáveis. Então, a gente tem que buscar aquilo que for prático, aquilo que é viável a gente fazer, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu cuido delas. Essas daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha aqui. Essas mocinhas aqui estão lindas, as flores maravilhosas, tá? Tem uma ou outra florzinha aqui, precisa tirar um botãozinho seco, às vezes acontece. Eu vou continuar adubando essa plantinha aqui, tá bom? Porque ela ainda está florida e ajuda a manter a floração por mais tempo. Vem aqui, ó, belisco e retira a plantinha aqui, a florzinha que já não tá mais bonitinha, tá? Vem aqui, ó, belisco e retiro. Essa daqui, ó, gente, ela era da minha irmã, é da minha irmã, né? Mas eu quem cuido dela já tem um tempo. Essa daqui, ela teve um apodrecimento, ó. Ela teve um apodrecimento do caldex dela. Então, ó, tá firme, tá saudável. Eu trouxe ela pra cá, cortei, retirei essa parte que estava apodrecendo. Coloquei um cicatrizante aqui, no caso aqui foi a cola, tá? Aquela cola tudo, tá? Pode ser canela, pode ser própolis. E ela se recuperou bem e depois disso já veio aqui, ó, florindo novamente, com hastes novas. Essa aqui tem me dado mais trabalho, tá? Olha aqui, o que aconteceu aqui. Ela pegou chuva, tá? Molhou. E olha o que aconteceu com esse botão. Eu também vou retirar, porque ele tá gastando energia, ele não vai abrir mais, e eu retiro.
Gente, é importante falar que a gente não pode sentir culpa, tá? A gente não pode sentir culpa, e eu falo isso porque eu já senti muita culpa em relação ao cultivo das minhas plantinhas. Achar que eu não estava fazendo certo, não me sentir culpada se a plantinha morresse. Mas a gente tem que entender, peraí, que a maioria de nós não somos especialistas, nós temos uma vida corrida e tudo na vida tem um tempo de duração, né? Então as plantinhas também têm o seu tempo, né? A gente não quer que ela morra logo e que ela chegue na nossa casa e a gente não consiga, não dê conta de cuidar e ela morra, mas isso vai acontecer. Assim como a floração, ela tem um tempo, né? Vai ter uma hora que ela vai cair tudo e aí ela vai precisar de um tempo de recuperação, de buscar energia para poder florir. Então aqui, ó, essa aqui tá no tempo dela. Ela começou a colocar botão antes dessa aqui. Mas ela tá levando muito mais tempo e ela precisa de muito mais energia porque ela tem a florzinha dobrada, né? Então, ó, essas duas aqui passaram à frente dela. E ela já tá bastante tempo nessa aí, ó. E ela recebe o mesmo carinho, o mesmo cuidado, mas cada uma é cada uma, né, gente? Aqui é o que eu falei pra vocês, né? Tem esse muro, aí aqui ficavam as rosas do deserto. Mas chegava um tempo que esse muro começava a fazer sombra, e aí o sol vinha pra cá, tá vendo? E aí eles ficavam um pouco tempo no sol. Agora elas ficam aqui, nessa região aqui, tá? Perto dessa linda obra de arte feita pelos meus filhos, ó. Então, elas ficam aqui. Hoje, eu coloquei elas pra cá, pra eu sentar aqui e conversar com vocês sobre elas. E ela tá bem, ó, olha como que ela tá gordinha. Ela tá gordinha sim, porque ela tá retendo bastante água. Então, o vasinho dela não pode ser um vaso muito grande, tá? Porque senão ela vai jogar muita energia na produção de raízes, que ela vai ficar meio perdida naquele vaso grande, tá? Então, você tem que dar a ela um vasinho apertado, pequeno, né? Aí, à medida que ela for crescendo e ocupando esse espaço, as raízes, né, começarem a serem expostas na parte de baixo do vaso, aí é o momento de você fazer a troca, botando um vaso maior, tá? Então, você também pode adubar tem diversas receitinhas de adubo que eu posso trazer para vocês. Pessoal, eu vim para dentro de casa porque lá fora tava ventando muito e eu temo pela qualidade do som e porque tava tremendo demais o celular. Então, eu vim aqui para encerrar o nosso vídeo dizendo o seguinte, que se você fez tudo que você tinha que fazer, colocou sua plantinha no sol, no vasinho ideal, com o substrato ideal, tá regando direitinho, mas mesmo assim aconteceu da sua plantinha ter praga, comigo funcionou o óleo de Neem, tá? Primeiro, funcionou para o combate da praga. Segundo, tá funcionando para proteção, para evitar novos ataques, tá? Já ouvi pessoas dizendo que a plantinha depois, a plantinha não, né? As pragas, né? Elas criam uma resistência. E aí elas vão acostumar com esse produto e você precisa trocar. Por enquanto isso não aconteceu comigo. E antes de usar o óleo de Neem, eu testei vários produtos nas minhas plantinhas, tá? Inclusive já quase perdi uma. No caso da rosa do deserto, ela sofreu bastante com ácaro, tá? E é bem chatinho de tratar, as folhinhas ficam deformadas, não adianta, só tem que esperar as folhas novas surgirem mais bonitas. E é por isso que tem uma delas lá que tá bem peladinha, né? Quase não tem mais folhas. Quando ela abriu a floração, foi saindo as flores, que também é normal, mas porque antes eu tirei algumas que estavam muito debilitadas já, surgiram novas, bonitas, né? E aí eu fui tirando as mais antigas. Mas quando você coloca o óleo de Neem, observe em não colocar na hora que vai bater sol, tá? Não coloque, tem gente que fala assim, coloca de manhã cedinho. Eu não indico, eu indico colocar à noite. Faz o seguinte, regou hoje a sua plantinha? Tá bem? Tá. Amanhã à noite, pega o produto e passa. Aí você vai olhar as especificações que tem na embalagem e vai colocar na sua plantinha. Eu acho, sinceramente, o melhor. Primeiro, porque ela gosta de ficar molhada à noite, tá?
Para ela tá tudo bem. Lembre-se, no deserto, calor de dia, frio à noite. Então ela não tem problemas quanto a isso. Não vai ter ataque de fungos porque você molhou ela à noite, tá? Pelo contrário, ela vai ter mais tempo para puxar a água e reservar no caule dela, tá? Que a gente chama de caudex. No caule e no caudex. Então, ela vai ter vai fazer uma reserva de água para aguentar o dia de sol, tá bom? Então, é o melhor horário de regar a sua planta já. E para você colocar também o produtinho, coloca à noite, tá bom? Que aí só no outro dia que ela vai ter contato com o sol, não vai queimar as folhas dela. Outra coisa, o ataque foi nas flores, infelizmente aí não tem muito o que se fazer, tá? É melhor perder a floração colocando o produto do que você perder a planta inteira, tá bom? Mais uma outra coisa que eu queria falar para vocês, uma plantinha bem adubada dificilmente vai ter ataque de praga. Então, caprichem na adubação. Caprichar na adubação não é exagerar, gente. É para colocar a quantidade que ela precisa, tá? A cada 15 dias, a cada uma semana, vai de acordo com as especificações também do seu produto. Se você quiser mais dicas sobre rosa deserto, acha que eu falei pouco? Acha que eu falei demais? Não tem problema. Vem aqui, comente, deixe sua sugestão. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Depois eu mostro pra vocês em um outro vídeo a minha rotina de cuidando delas, tá bom? Hoje eu só falei. Beijos.